Olá, meu nome é Douglas, eu sou aluno de Nanotecnologia e eu vou apresentar hoje para a disciplina de Biomateriais um pouco sobre o artigo do potencial osteogênico das nanopartículas de prata em defeitos críticos no osso da mandíbula. E esse estudo foi um estudo mais experimental em ratos brancos albinos, né? Falando um pouco sobre essa inserção de nanopartículas como um biomaterial associado ao osso especificamente. Então, para começar, uma introdução breve, a gente tem falar especificamente do osso, obviamente. O osso ele é um nanocompósito regenerativo natural de proteínas e minerais. Então, o osso já tem uma propriedade de regeneração que pode ser ou não atrapalhado por alguns diversos fatores no próprio organismo. Então, a gente tem um osso como nanocompósito em escala nano, ele tem a interface de proteínas e minerais que geram essas propriedades para o osso, que a gente vai estudar nesse caso como a aplicação da nanopartícula. E existe os defeitos críticos, que é o jeito que o artigo menciona esses defeitos, que são lesões ósseas que não cicatrizam. Então, embora o osso tenha esse processo regenerativo, esses defeitos críticos não promovem essa regeneração. Então, ou demoram muito mais do que o normal para que esse osso é regenerado ou ele se regenera defeituosamente. Então, pode estar associado a diversos problemas, inclusive, nesse ponto 3 que eu botei, o suprimento de sangue reduzido e a deposição inadequada de cálcio e fósforo, que é extremamente necessário para que ocorra essa regeneração. Então, o objetivo desse artigo é avaliar essas nanopartículas de prata como material regenerativo comparado à nanodroxopatita. Então, a gente vai ter alguns grupos de análise que vai usar nanopartículas de prata em gel, nanodroxopatita e os grupos de controle nesses ratos albinos. Então, essa avaliação vai ocorrer de diversas formas, com análise de citotoxicidade, análise específica e caracterização do nanomaterial, para entender como que ele vai impactar no sistema biológico, que é a ideia do biomaterial inserido em sistemas biológicos, né? Um bionanomaterial, por exemplo. Então, os materiais utilizados vão ser basicamente a nanohidroxapatita, que a gente sabe muito bem que já é conhecido na literatura e já é utilizado nessa finalidade que é biocompatível com tecidos biológicos. É um bom osteocondutor e promove a regeneração óssea. Aqui eu botei um pouco sobre o tamanho dele, por isso nanohidroxapatita, 10 a 32 nanômetros, em formato de bastonetes. E é muito importante ter o tamanho e a caracterização. A gente vai ter esse dado mais para frente nas análises do microscópio eletrônico de transmissão, mas eu já deixei pontuado aqui porque é muito importante, quando a gente fala de nanomateriais, falar do tamanho. Porque o tamanho está diretamente ligado à mudança de propriedade do nanomaterial, inclusive as energias de superfície desse nanomaterial, que vai definir como ele vai interagir ou não com o sistema que ele vai estar inserido, seja um polímero ou um sistema biológico. Então a gente tem as nanopartículas de prata, conhecida também pela atividade antibacteriana, anti-inflamatória e ainda pouco estudada nessa regeneração óssea. Vai ter de 2 a 12 nanômetros em formato esférico. Então, para esses nanomateriais, a gente vai ter caracterizações de microscópio eletrônico de transmissão e avaliação de citotoxicidade, que vai ser o MTT, com células tronco mesenquimais da medula óssea, que vão seguir o processo até do próprio fabricante, vão seguir um modelo, uma norma, para fazer essa avaliação. Então, aqui era para ter uma imagem, mas dos ratos. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Não está aparecendo, eu vou apresentar assim. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a metodologia experimental. Tá? Eu vou dar zoom e depois eu abro para olhar. Então, esse modelo experimental ele vai seguir de uma seguinte maneira. Vão ser 54 ratos albinos divididos em 3 grupos. Então, a gente vai utilizar esses ratos em vivo para fazer esses estudos. Já adianto que desses 50, 4 ratos foram tirados por problemas de reação à cirurgia que aconteceu.
mas que não vai ser um problema para essa análise, embora todos os dados que foram coletados, eles foram coletados de maneira estatística para que a gente consiga ter um resultado estatístico. Em segundo, a gente vai ter esse defeito crítico, que vai ser feito na mandíbula, sem cicatrização, então vai ser aberto o rato, e vai ser feito com uma broca de 5 milímetros e 1 milímetro de profundidade. Então, nós vamos ter três grupos de controle, sem nenhum biomaterial, sem nenhum nanomaterial. O grupo 2 com as nanohidroxopatidas em pó, e o grupo 3 com as nanopartículas de prata em gel. E a nanohidroxopatida foi feita por precipitação, e as nanopartículas de prata foi feita por método de irradiação. Então, essa avaliação vai ser feita do seguinte modo: esses ratos de três grupos vão sofrer eutanásia em 3, 14 e 21 dias, vão ser retiradas as mandíbulas para que consiga analisar a eficiência e como ocorreu essa regeneração óssea das mandíbulas mediante a aplicação da nanohidroxopatita e das nanopartículas. A gente vai ter uma análise imunohistoquímica também, utilizando dois anticorpos e analisando duas proteínas. Então, o COL1, que é o colágeno tipo 1, que é muito importante para essa formação óssea, e o TNF-alfa, que é o marcador de inflamação. Então, a gente vai analisar tanto a reação para regenerar esse osso, quanto para a questão da inflamação nesse sistema da regeneração óssea que vai, se tiver muita inflamação, atrapalha muito nessa regeneração. E eu vou dar só um ESC aqui rapidinho para a gente conseguir ver a imagem dos ratos e de como foi feito esse defeito crítico aqui nesses ratos, tentando simular um defeito que não cicatriza. E a mandíbula foi retirada depois de um tempo para a gente conseguir observar isso de uma maneira melhor. Então, começando pela caracterização por microscopia eletrônica de transmissão dos nanomateriais, a gente vai ter aqui o que foi falado antes, um tamanho de 3 a 12 nanômetros das nanopartículas de prata de formato esférico, que a gente consegue observar aqui, e os nanobastonetes da nanohidroxopatita, que vai de 12 acho que a 32 nanômetros, 10 a 32 nanômetros. E, mais uma vez, é muito importante ter esse mapeamento, porque o tamanho desses nanomateriais vai influenciar em como esse material vai se relacionar e vai interagir com o sistema biológico. Então, não é só importante uma análise de citotoxicidade, por exemplo, mas entender que a análise de citotoxicidade vai responder ao processo que o nanomaterial, o jeito que o nanomaterial está interagindo com o sistema biológico. Então é muito importante a caracterização do nanomaterial para entender sua propriedade e ter, por exemplo, a análise de citotoxicidade como resultado desse mesmo processo. Então, análise de toxicidade de nanomateriais em ensaio MTT, em células mais células tronco. Então, esse foi o teste com esses nanomateriais nas células troncos da medula óssea, antes de começar. E a gente já consegue ter algumas observações aqui especificamente. Em primeiro, quanto maior a concentração desses nanomateriais, menor a viabilidade celular. Então, quanto menor a barra, menor a viabilidade celular do sistema. Então, se a gente olhar, por exemplo, as nanopartículas de prata, a gente vê que diminui muito a viabilidade celular conforme a gente aumenta a concentração em micromolar, né, nesse sistema, nessas células. Já as nanohidroxopatidas têm um resultado um pouco mais linear. Então ele mantém um pouco, não diminui tanto a viabilidade celular, mesmo uma concentração mais alta. Isso está relacionado às propriedades do material em relação ao seu tamanho, obviamente. Então, as nanopartículas de prata causaram uma redução significativa nessa viabilidade, como eu falei antes, e nas concentrações de 5 e 100 micromolar. Como a gente observa aqui, a concentração de 10 micromolar, que é essa concentração aqui, ela vai ser a concentração considerada segura, porque ela vai ter ainda uma alta viabilidade celular, e ela foi escolhida para esses demais experimentos, porque também a gente consegue ver que ela tem basicamente o mesmo valor dessa viabilidade celular em relação ao nanohidroxopatita. Então, em fator de comparação, a gente pega
uma concentração de aplicação onde esses dois nanomateriais vão ter a, o mesmo resultado em relação à viabilidade celular, para que não tenha muita discrepância na hora do resultado estatístico que vai acontecer nesse estudo. Cada dado desse vai ser um resultado estatístico que eles vão levar no software e vão ter algum desses resultados de barra. Então, alguns dos resultados histológicos nós vamos ter aqui os 3 tempos, 3 dias, 14 dias e 21 dias, e vamos ter os 3 grupos, que é as células de controle, o grupo de controle dos ratos, os com nanohidroxapatita e com as nanopartículas de prata. Como assim é um pouco difícil até de conseguir observar com esse tipo de coloração, eu botei algumas legendas aqui para a gente situar um pouco no que está acontecendo, até por talvez minha parte, até abrindo, não ter tanta familiaridade com o sistema biológico em microscópio eletrônico. Então, no controle, a gente vê o preenchimento desse tecido fibroso sem a formação do osso, que é nessa parte aqui o controle de 3 dias. Com a histonitroxopatitas, a gente tem os osteoblastos ao redor, tecido mais organizado, a gente consegue perceber essa questão, mas sem um osso evidente. Por enquanto, as nanopartículas, a gente tem a formação inicial desse osso, por aqui, é o osso trançado, osteócitos, tá indicando essa formação óssea. No dia 14, 14º dia, a gente ainda tem a gente tem um tecido conjuntivo e poucas partes ósseas aqui nessa questão das células de controle, da mandíbula de controle, do rato de controle. Né? Na hidroxapatita tem um tecido mais organizado e denso, e a gente já tem um início da formação de um osso novo. Já nas nanopartículas, esse osso trançado está conectando com defeito e avança, e tem um avanço maior do que a hidroxapatita nessa regeneração. Nos 21 dias, o controle a gente tem uma camada fina do osso novo, preenchido com tecido granulado. Na hidroxapatita, o osso já está formado, tanto na hidroxapatita quanto nas nanopartículas de prata, a gente tem a formação do osso, muito osteócitos presentes, indicando que está ocorrendo uma maturação em andamento. Então, esse osso ele não está só ali regenerado, ele está se maturando nessa matriz óssea. Nessa questão, a gente vai ver aqui alguns dos marcadores que eu mencionei anteriormente, que está relacionado à regeneração óssea, que é o colágeno do SPUM. Então, aqui eu deixei umas legendas também, que o colágeno do SPUM é essencial para a formação da matriz óssea, o que eu falei já no começo. E as áreas marrons que a gente vai observar aqui é a expressão positiva do Col1. Então, a gente já consegue observar de cara que as nanopartículas de prata geraram uma expressão muito maior do colágeno do tipo 1 relacionado à regeneração óssea. Então, no terceiro dia, baixa expressão em todos os grupos. 14º, as nanopartículas mostram um aumento dessa coloração, que já é nítido a gente observar aqui, indicando essa formação óssea que estava se intensificando. No dia 21, esse grupo tratado com nanopartículas de prata apresenta uma coloração marrom mais intensa, até mesmo do que a nanohidroxapatita, e corrobora com o gráfico, mostrando que ele tem a maior expressão de colágeno do tipo 1 entre todos os grupos. Então, é muito discrepante esse resultado em relação, principalmente, ao grupo de controle e até ao grupo das nanohidroxapatitas. E esse resultado corrobora também com o resultado anterior, que mostra que a gente teve um osso muito mais maduro no 21º dia em relação ao controle, por exemplo. Mas, em relação à comparação dos nanomateriais, nós vamos ter que o marcador do colágeno do tipo 1 vai ser um resultado muito mais satisfatório para entender como esses dois nanomateriais estão lidando diferentemente. Tá? E aqui a gente tem a expressão de TNF-alfa, tá? Mas é alfa. E que a gente vai observar o processo de inflamação relacionado a esse marcador. Esse marcador ele vai estar presente em processos de inflamação que está acontecendo nesse organismo. Então, as imagens histológicas dos 3 grupos, 3
terceiro, 14º e 21º dia. Mais uma vez, áreas coloradas marrom indicam a expressão desse TNF-alfa, ou seja, o nível de inflamação do tecido. Eu falei anteriormente que esse nível de inflamação ele pode sim prejudicar essa regeneração óssea se você tiver uma inflamação muito intensa. Então pode demorar mais, pode gerar outras complicações. Quando a gente fala não só do rato, mas do ser humano, tá ali nessa recuperação, se você tiver uma inflamação, você tem um tempo muito maior de recuperação e muitos problemas associados a isso. Então a gente vê que há também esse gráfico de barras, quantificando a expressão do TNF-alfa nos diferentes grupos, e a gente tem que a expressão do grupo das nanopartículas de prata, principalmente no 21º dia, é muito menor do que os outros grupos. Em todos os 3 datas, ele já é menor, mas em relação ao 21º, ele ainda é menor do que o de controle e das nanopartículas de prata. Então, no terceiro dia, os grupos apresentam coloração marrom moderada. 14 e 21, coloração marrom diminui consideravelmente nos grupos tratados, principalmente nos grupos de nanopartículas de prata, que quase não mostra cor marrom no 21º. A gente vê que está bem roxinho aqui, e é bem característico. O gráfico confirma essa redução gradual e significa principalmente nos grupos significativa, principalmente nos grupos de nanopartícula que eu acabei de falar. Então, eu deixei alguns pontos muito bons aqui da discussão, bem para ler, para mesmo ter esse resumo do que foi esse artigo. Então, a avaliação de tamanho informa a distribuição de tamanho das nanopartículas, é até importante quanto avaliar a toxicidade e biocompatibilidade. Eu falei isso no começo, porque o tamanho informa a distribuição de tamanho da nanopartícula, vai interferir diretamente na maneira com que ela interage com o sistema biológico, porque vai interferir na maneira com que a propriedade do material, do nanomaterial, vai se relacionar com qualquer sistema. A gente muda o tamanho, muda a energia de superfície, muda os fenômenos dos nanomateriais na escala nano, que para entender a gente até tem que entrar um pouco em quântica muitas das vezes. Então, esse tamanho vai mudar diretamente conforme foi isso. Então, para uma aplicação biológica, teria que ter, por exemplo, um controle muito maior dessas nanopartículas em um tamanho muito mais específico, sem uma variação muito grande de 2 a 12, por exemplo, para ver se essa diferença de tamanho de 2 a 12 vai ter diferença nas propriedades. Então, todo esse estudo precisa ser feito desse tamanho para entender o que a toxicidade e a biocompatibilidade vai dizer. Se ele não for biocompatível, pode ser relacionado ao tamanho. Então, isso é muito interessante. A toxicidade de células-tronco revelou diminuição da viabilidade celular com uma concentração alta de nanomateriais. A gente viu lá naquele primeiro gráfico de barras. E está relacionado diretamente ao tamanho, né? Exatamente. No estudo, os animais tratados com nanopartículas de prata apresentam maior formação do osso trançado e a presença de osteócitos conectando o defeito ósseo nos dias 14 e 21 após a cirurgia. Então a gente tem esse resultado um pouco melhor. Agora falando sobre os marcadores, como eu falei agora há pouco, a proteína produzida por osteoblastos, que é o colágeno tipo 1, é essencial para a mineralização do óssea com hidroxiapatita, e o estudo mostrou algumas coisas. Os grupos com hidroxiapatita teve aumento significativo da expressão do colágeno tipo 1 ao longo do tempo. Já com nanopartículas de prata também apresentou esse aumento progressivo e essa expressão significativa maior no 21º dia, que é muito interessante, porque a partir do 20º significa que você está tendo um aumento gradual dessa regeneração e maturação óssea. Isso indica que as nanopartículas de prata têm potencial oxidativo superior, inclusive quando comparadas com as nanohidroxiapatitas. Na questão da inflamação, essas fraturas são sempre acompanhadas por respostas inflamatórias, como eu também mencionei, que atraem macrófagos e promovem a liberação de citocinas essenciais para a regeneração. A coloração desse marcador inflamatório que a gente viu aqui atrás teve uma alta inflamação nos 3 primeiros dias. Aí os grupos com nanohidroxiapatita apresentou uma redução dessa resposta, mas também não foi tão comparado com as nanopartículas de prata. Teve esses menores níveis de inflamação, que reflete realmente essa propriedade de anti-inflamatória das nanopartículas de prata, que já é conhecido muito
amplamente na literatura. Em conclusão, o estudo demonstrou que nanopartículas de prata possuem esse efeito anti-inflamatório e também contribui para melhorar o processo de formação óssea, osteogênese, nos defeitos críticos da mandíbula dos ratos, que seria para a gente também mais para frente. Mas ele reitera, os autores destacam que esse potencial indutivo precisa ser mais avaliado em períodos mais longos, porque a questão da nanopartícula é realmente essa, para você entender se ao longo do tempo, o que vai acontecer com essas nanopartículas? Aonde ela vai estar ligando? Aonde ela vai estar gerando respostas? E um ponto muito interessante agora, falando da perspectiva do estudo desse e da disciplina de biomateriais, é pensar nas aplicações. Porque, por exemplo, eu vi muito, quando eu pesquisei sobre esse artigo, a ideia dos scaffolds, que são moldes de polímero com nanopartículas de prata ou algum indutor indutivo para fazer essa osteogênese, que são moldes que você pega uma fratura específica de um paciente, por exemplo, você consegue modelar de maneira 3D e imprimir algum polímero biocompatível com nanopartículas de prata, ou nanodroxopatita ou hidroxopatita, para gerar uma resposta de regeneração óssea muito mais incisiva e direta, porque você já vai ter o molde pronto para gerar essa resposta do osso. Então, isso está diretamente com a disciplina de biomateriais, diretamente ligado, e seria uma aplicação específica de biomateriais para regeneração óssea e até para próteses. Então, Ixi, tá falando aqui. Então, essa foi a conclusão do artigo, pensando não só pensando que para a aplicação desses scaffolds, por exemplo, é muito importante que a gente tenha o estudo da toxicidade, da toxicidade, de como a nanopartícula de prata vai se relacionar ao sistema biológico em questão de regeneração óssea, de efeito anti-inflamatório, mas como que ele vai estar relacionado diretamente com o ganho de propriedade no sistema biológico. Então, esse é como se, para dar o passo de um scaffold modificado com polímero e nanopartículas de prata, precisa dar esse passo de aplicação da nanopartículas de prata no osso em gel dessa maneira localizada que foi feito. Então, com isso termino a minha apresentação, falando um pouco sobre a disciplina de biomateriais desse artigo específico que eu peguei, até porque eu lembrei da formação da parte de dentista e fala muito porque é muito voltado para a odontologia esse artigo. Então, é isso, eu agradeço. Muito obrigado.